Santo André, São Paulo, Brasil. A partir de agora, na Rádio Trianon, programa Integrando, com Roseli Camas, terapeuta integrativa. Programa Integrando tem como objetivo o incentivo à qualidade, saúde emocional e energética dos ouvintes. Dicas e informações com profissionais altamente qualificados. Programa Integrando com Roseli Camas. Olá, boa tarde para você, mais uma vez aqui no Integrando. Ficaremos até as 14h30 e hoje, sabe com quem? Com Gustavo Cobra, é isso mesmo. O Gustavo Cobra, ele é um especialista da mente e hoje ele vai falar como as crenças e eventos e as emoções do passado interferem em nossas vidas. Olha que tema interessante para você. E mais uma novidade. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, 11 3289 3580 e vai ter essa oportunidade fantástica de falar, sabe com quem? Com ele, Gustavo Cobra. Não é isso, Gustavo? É isso mesmo. Estamos aqui para tirar suas dúvidas. Ligue, participe, que você participando torna o programa ainda melhor. E mais, olha que visita, que convidada mais especial eu estou recebendo. É a Pati, esta astróloga, especialista no que faz. Ela vai tirar dúvidas para você e ela vem com temas esclarecedores. Não é isso, Pati? Conta um pouquinho para nós. Isso mesmo, Roseli. Obrigada pelo convite, adorei. Eu que agradeço. Estamos aqui para poder esclarecer um pouco mais. Eu sou astróloga, terapeuta e posso esclarecer um pouco mais esse momento através da astrologia, o momento que estamos passando e também individualmente, né? Como isso também tem nos afetado. E muito mais, ela vai tirar muitas dúvidas. E olha aqui, a minha assistente pessoal, Clarice Barreto, mais uma vez. Obrigada, Clarice. Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Que bom. E o Integrando agradece, sabe quem? O pessoal lá da Baixada Santista, o pessoal de São Paulo, minha amiga Raquel, que está lá na Itália. Um beijo, Raquel Conte, estamos juntos no coração. Um abraço muito especial para você, que tão amorosamente está aí todas as semanas para participar e se integrar com aquilo que tem de melhor. É isso. E sabe quem é? E o que é de melhor é a sua permissão. Permita-se. E vamos lá? Vamos lá, vamos embora. Então vamos lá. Gustavo, conta para nós como é que chegou com tanta informação, com tanto conhecimento nessa área da mente que é tão complexa. Isso. Bom, a história é que, na verdade, eu desde pequeno tinha muita dificuldade de aprender. E eu não sabia por que as pessoas aprendiam mais rápido do que eu na escola, tinha algumas dificuldades, e isso foi passando, eu fui me virando, né? Então eu tive que aprender a falar bem, eu tive que aprender a me relacionar bem, porque eu escrevia errado e tudo mais, e foi passando, eu não fui percebendo as crenças que eu fui criando em relação a isso, né? De não ser bom o suficiente, não ser capaz e tudo mais. Aos 30 anos eu já percebi, já podia estudar um pouco mais a mente, já estava interessado nesse assunto há algum tempo, e aí eu resolvi fazer um teste. Nesse teste eu descobri que realmente eu era disléxico. E aí eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu sou disléxico. Então, para você que está ouvindo a rádio, dislexia é um distúrbio que faz uma diferença da ligação do cérebro do lado esquerdo e direito. E pode trazer algumas complicações, dificuldades, leitura e na fala, na escrita e na aprendizagem. Então, muitas crianças, inclusive, não sabem que tem esse desafio, passam dificuldades e os pais nunca souberam que existia esse distúrbio. Não é doença, tá? Não é doença, é um distúrbio. Então, se você sabe, você consegue lidar melhor. Você consegue achar outros jeitos de ensinar a criança, outros jeitos de aprender e tudo mais. No meu caso, como eu já tinha 30 anos, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu descobri que eu tenho dislexia, é verdade? Assim?
E ela falou, eu falei, pô, mas por que você não me avisou antes? Mas ela disse que ela não queria piorar as crenças em relação a mim mesmo, por isso ela não disse. E aí eu fui atrás de descobrir, escrever minhas crenças e procurar ferramentas para transformar essas crenças que eu tinha sobre mim mesmo. E a Paty está aqui para dizer, ela conviveu comigo, ela sabe disso, todo esse tempo. E um dos maiores medos que eu sempre tive foi ficar sem dinheiro. E nesse momento do corona, tá todo mundo com medo de ficar sem dinheiro, tá todo mundo com medo de agora que vai acontecer e tudo mais, né? Então esse é um dos primeiros medos que as pessoas têm, medo da escassez, a falta, e eu fui buscar as origens. No meu caso, você falou muito bem aqui, né, no começo, das histórias e tudo. Então, dos 0 aos 7 anos, eu descobri estudando, e você pode procurar essas informações em vários livros, inclusive o Bruce Lipton, que é um grande escritor, escreveu um livro sobre a biologia da crença, ele fala que 95% das nossas crenças são construídas do 0 aos 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos, tudo que acontece conosco, tudo que nós vemos, nos impacta emocionalmente, pode se transformar numa crença positiva ou não, ou limitante. Entendi. E vou aproveitar aqui, né? Paty, conta para nós, quando ele traz a fala que você conviveu, passou tudo isso, dá uma informação para aquela mamãe. Você percebia, existe uma informação para o ouvinte de como perceber aquela pessoa que pode ter realmente esse distúrbio? Sim, o que eu percebia Conta o segredo do cobra. Pode falar. Eu percebi, assim, que ele troca os nomes, às vezes trocava os horários dos compromissos, que a gente parece que é uma coisa bem normal e banal do nosso dia a dia, né? Esquecimento também, né? Que tem um grau, assim, de distração, que é muito comum, né? Se tornar um hábito, acaba complicando muito, exatamente, né? Então a pessoa confunde o compromisso, então marcou terça-feira, dia 10, e não, era dia 20, troca horário, era 14 e a pessoa acha que era às 4, entende? Ela vê só o 4, não vê às 14. Então, assim, eu percebia que ele tinha muitos desafios nesse sentido de se organizar mentalmente. Entendi. Então fica a dica aí para você de casa, preste atenção. Isso aí. E só corrigindo, bacana, é uma disfunção. É uma disfunção, não é uma doença. Olha aí, né? Então deve ter, como tudo, discriminação, mas é somente uma disfunção. Exato. E tem um ainda filme que também. fosse diagnóstico, não teria o porquê, né, da discriminação. Exato. Vamos olhar novamente, né, para o meu igual. Quando eu digo meu igual, porque somos todos um. Não é isso, Paty? Isso mesmo. Exatamente. Então, o que eu acho que é importante dizer é que todos nós temos dificuldades na vida, desafios, e quanto antes a gente sabe sobre isso, melhor a gente lida. Porque todo mundo dá um jeito de lidar com os desafios, né? Com certeza. Então, se eu sei com o que eu estou trabalhando, com o que eu estou enfrentando, fica mais fácil. E muitas vezes os pais acabam taxando o filho, criando outras crenças limitantes por conta dele ter de ser distraído, por conta dele não conseguir se lembrar das coisas e tudo mais. Entendi. E hoje está muito mais fácil, e já vou logo no começo para dar tempo, se não marcar na primeira chamada e marcando no correr do programa, conta para nós como é acessível ter tratamento com você, Cobra, que passou por isso e mais que ninguém sabe orientar. Legal. Fala seus contatos, seus Sim, sites, falo sim. Então, ver. Quem quiser saber mais sobre as técnicas que eu pesquisei e que eu uso comigo e uso nos meus atendimentos, pode entrar no meu Face, que é Gustavo Cobra ou Gustavo Nogueira, tem os dois aí. Pode entrar também no meu canal do YouTube, lá tem um vídeo explicando algumas técnicas e tem alguns depoimentos também. Olha que bacana. De pessoas que fizeram sessão comigo, pessoas que tinham medo de falar em público, pessoas que tinham medo de dirigir, pessoas que tinham medo de voar de avião. Olha aí. Outras fobias, outras coisas. E algumas pessoas que me procuravam, inclusive, por conta das crenças limitantes. Então eu não acredito que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, eu não acredito que eu vou conseguir ter sucesso. Tudo isso tem a ver com os eventos que aconteceram na infância. Então essas ferramentas, uma delas é o EFT, Emotional Freedom Techniques, ou Técnica de Liberação de Emoções Negativas. Conta para nós o que é. É uma técnica que foi criada resumidamente, foi criada por um psicólogo chamado Roger Callahan, e ele descobriu sem querer. Ele estava atendendo uma moça que tinha pavor de água,
e ela sentia dores incríveis no estômago quando ela tinha esse pavor de água. E ele começou ele era psicólogo, e é psicólogo, ele não faleceu ainda, ele é psicólogo e ele fazia acupuntura em paralelo. E ele resolveu juntar a acupuntura com a psicologia, e ele começou a tocar nos pontos da acupuntura com o dedo, ao invés de usar a agulha. E nessa sessão com essa moça, que eu não lembro o nome dela, se era Suzy ou Mary, um desses dois nomes, ele fez uma sessão de 40 minutos, pediu para testar isso, e depois desses 40 minutos ela não tinha medo nenhum de água e nenhuma dor no estômago. E aí ele desenvolveu, deu o nome de TFT, e isso foi em 1980. Em 90 ele já estava dando cursos, tudo, formando vários terapeutas, quando ele recebeu um aluno chamado Gary Craig, que é engenheiro. E todo engenheiro gosta de resolver problemas. Com certeza. E os difíceis, hein? Os difíceis. E aí ele percebeu que muita gente melhorava nas terapias, mesmo não respeitando a quantidade de toques de pontos, né, no corpo, que vocês vão ver se você acessar meu vídeo lá no YouTube, você vai ver como que faz isso, os 9 pontos e tudo mais. E também não respeitava a sequência nem a quantidade de pontos. E aí ele falou, alguma outra coisa que melhora as pessoas. E aí ele descobriu mais uma vez, Rose, que o desafio é encontrar a raiz do problema, aonde começou. Então, os terapeutas bons são aqueles que encontram a raiz do problema. E, normalmente, a raiz do problema está na infância, ao próximo da infância. Sim. Eu tenho um grande amigo que sempre fala, isso aí é trauma de infância. E até porque, infelizmente, mesmo sem querer, a mente mente. Sim. O paciente mente. E não é na maldade, não. É porque muitas coisas ele não percebe. Eu utilizo uma anamnese quântica. Então, eu faço uma contagem, mas eu uso muito o quântico. Ótimo. Porque a gente pega na raiz. Pega o subconsciente, né, o inconsciente. Todos os campos, né, os corpos sutis, enfim. Então, eu acho que aqui o Integrando tem essa proposta mesmo, de trazer o que tem de melhor, de verdadeiro, da responsabilidade de estar e chegar ali, né, numa interação com o meu igual. A Paty também faz um trabalho maravilhoso. E vou contar para vocês. Eles são um casal que interagem aí de uma maneira plena e absoluta para você que precisa reconhecer o seu eu melhor. Paty, conta para nós, né? Qual que é a diferença daquilo que você faz? Por exemplo, eu mesmo não entendo quase nada. Eu tenho muita curiosidade de saber de um profissional tão competente. Qual é a diferença de mapa astral e de horóscopo? Tá. O horóscopo, na verdade, primeiramente, assim, a astrologia, ela pode te dar, né, muitas ferramentas de autoconhecimento. Então, por exemplo, eu estava ouvindo o Gustavo falar, né, e falar da primeira infância, e a astrologia, na verdade, quando você olha o mapa de uma pessoa, você sabe como foi a relação dela com o pai dela, com a mãe dela, você sabe como que emocionalmente aquela criança, ou como você reage, né, ou como você sente as coisas, como você se sente nutrido, através dos planetas ali, daquela configuração. Então, na verdade, através do mapa astral, né, eu vou falar a diferença daqui a pouco, você pode descobrir muitas coisas sobre você mesmo, inclusive sobre essas suas crenças, né, porque você vai olhar o seu mapa e você vai ver onde é que você ficou preso, onde é que foi difícil para você. Se você teve um pai muito autoritário, você provavelmente vai desenvolver uma crença de que as coisas são muito difíceis. E quando você conhece o problema, fica muito mais fácil de você resolver. Então, o mapa não é só eu vou ter o conhecimento, eu também vou ter o tratamento, é terapêutico, exato, porque eu me conhecendo, exato, não é? E fala pra gente, Gustavo, o que são, né, as crenças limitantes? Bom, então, para você ter uma ideia, o que acontece é que quando nós temos um evento muito forte, acontece alguma coisa muito forte conosco, o nosso cérebro grava aquilo como uma memória para garantir a sobrevivência. Então, dependendo de como a gente interpreta o que aconteceu, aquilo vira uma crença limitante.
Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Não vou citar nomes aqui, mas uma moça me procurou um dia, e aliás, essa moça fez um atendimento online comigo e sarou na primeira sessão desse medo. Ela me disse, olha, Gustavo, eu tenho grande dificuldade de falar em público, mas eu preciso falar na minha escola de inglês, eu não consigo falar, as pessoas me chamam, eu não consigo falar, eu preciso fazer a minha apresentação na faculdade, e eu tenho muito medo. Eu disse, tá bom, vamos fazer uma sessão. Nessa sessão a gente descobriu, então, que no caso dela, ela tinha lembrança já. Tem gente que não lembra, porque fica gravado no subconsciente e não consegue acessar, mas tem gente que lembra. E ela lembra, mas o pai dela criticava ela e o corpo dela na frente de pessoas, de família e tudo. E não fez isso uma vez, fez várias vezes. E ele dizia que ela tinha as pernas finas e o nariz amassado como um de um boi, alguma coisa nesse sentido. E só dela ter ouvido o pai fazer isso algumas vezes, todas as vezes que ela tinha que se apresentar em público, o cérebro dela entrava em estado de alerta de sobrevivência. E aí ela não conseguia fazer. Ela criou um caminho no cérebro ali, ficou gravado por conta da emoção muito forte, porque a pessoa, quando alguém fala que você gosta muito, é mais impactante. Nossa. Né? O pai, a mãe ou as pessoas próximas. Então, a gente fez o trabalho com a FT, descobriu isso, e no caso dela, eu tive que pesquisar como ela entendia o mundo, porque cada um de nós entende de uma forma. Tem um olhar, né? Tem pessoas que entendem mais pela visão, ou elas gravam a imagem, muito bem. Tem outras que gravam a voz, a entonação da voz. Tem outras que gravam a sensação. E é importante saber aonde essa sensação ficou. Então, na sessão eu pergunto, você sente um aperto aonde? No coração, no peito, no pescoço, na garganta? Aonde é essa sensação? E qual a intensidade? Então, conforme a intensidade... O mais maluco de tudo isso é que os neurocientistas, as pessoas que pesquisam o cérebro, estão descobrindo que se você muda a sensação negativa, você muda a crença. Então, se você dessensibiliza, se você diminui a sensação ruim, o seu cérebro sozinho já muda a ligação. E já começa a ligar o positivo. Então, por isso é tão importante descobrir quais são os eventos marcantes e das energias e as sensações negativas e ir limpando. Conforme você vai fazendo isso, você vai melhorando, inclusive, a sua vibração energética. Olha que interessante, né? E não tem crença limitante, que é espiritual, que tem cunho de religiosidade. Isso é científico, é muito mais profundo e amplo. Sim. Pode todo mundo. O objetivo é integrar você com a verdade, é esclarecer. E, Paty, conta para mim, já para dar tempo do pessoal pegar papel e caneta, aonde é que eu mesmo já vou fazer, a gente consegue ter esse atendimento? É presencial, é online? Olha, eu tenho feito bastante atendimento online de astrologia, a terapia, eu faço atendimento pessoalmente, E é né? São Paulo mesmo? Em São Paulo, em Moema. Tá. Né? E redes sociais, qual que é? A minha rede social é Paty Anês, né? O meu Instagram, ele ainda não é aberto, mas se você me pedir para seguir, eu te aceito, né? E na verdade eu faço os atendimentos online de astrologia, que é o mapa astral, não é o horóscopo. Sim, voltando para sua pergunta, e a diferença? Voltando para sua pergunta, o horóscopo, ele é um estudo que fala do momento genérico, geral dos signos. Então, aquilo pode ou não se encaixar com você. Né? Algumas coisas você fala, tem a ver, mas é uma coisa muito genérica e não é um estudo comprovado, né? O mapa astrológico, ele está relacionado à sua data de aniversário, à sua chegada aqui. Tá. Então, assim, isso está relacionado à sua data de aniversário, o horário que você nasceu, onde você nasceu, é uma coisa específica de como que você chegou aqui, como você falou, e da sua configuração. Né? Então, assim, qual que é a sua missão? O que é fácil para você nessa vida, que você trouxe como dons, talentos, capacidades, que simplesmente às vezes você tem, você nem percebe que você tem. Isso aqui eu já sei.
Mas isso é um dom, é um talento, é uma capacidade que você trouxe. Tem outra pessoa que não tem. Qual é o benefício da minha carga, né? Qual o Exatamente. benefício, E né? o mapa astrológico, ele mostra muito isso. Ele te dá essa possibilidade de você descobrir para que você veio aqui. Então, quais são os seus desafios, o que ficou mais difícil, e aí entra a questão das crenças, das suas dificuldades, né? E como que você pode superar aquilo, né? Porque hoje a gente tem tantas possibilidades de ajuda, né? Infinitas possibilidades. Tantas ferramentas para a gente poder se superar e realmente, porque na verdade o mapa ele não mostra o lado ruim, não é isso. Ele mostra aquilo que você veio superar, aquilo que você veio aprender, né? crescer, para se desenvolver, porque todos nós estamos aqui para nos desenvolvermos, né? Então, assim, a gente está aqui para se desenvolver e ser cada dia melhor com a gente mesmo, né? Assim, sendo melhor com a gente mesmo, a gente vai ser com as outras pessoas também. E você, olha como é que tá se integrando. Eu vou de musiquinha agora, vou tomar uma aguinha e já voltamos com muito mais. Uhul! O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranhas só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. No silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Olá, e mais uma vez aqui no Integrando, eu estou com você até as 14h30 e eu tenho alguém ao vivo. Eu falo com quem? Boa, Norma, saudade! Olha a Norma Lira aí, Gustavo! Tudo bem, Norma? Tudo bem, eu liguei só para vocês, que eu estou adorando o programa, o tema, parabéns para vocês. Obrigado, Norma, obrigado. Ai, quanto tempo, logo estarei aí, hein? Também. Ótimo. Isso mesmo. Que Norma, legal. gratidão sempre, essa excelente terapeuta. Ela se especializou na terapia de barra de axis. Maravilhoso, eu legal. adoro Ela barras. está sempre com a gente lá no consultório. E um beijo, Norma, obrigada! Outro beijo Beijo, para Norma, vocês no obrigado. programa, parabéns. E o Eita, Gustavo, parabéns para você que tá também, tá bom? gostoso. Obrigado. Obrigada. E é isso mesmo. Vamos lá, então. Clarissa, queria fazer uma pergunta?
Para Paty. Paty, eu gostaria de saber, assim, nos dias de hoje, como é que... Microfone. Desculpa. É que eu não tenho minha pergunta aqui. Posso processar. Como é que a astrologia explica o que nós estamos vivendo neste momento? Com esta epidemia... Então, na verdade, nesse momento, nós temos uma configuração astrológica bem intensa, né? Temos 4 planetas bem importantes no signo de Capricórnio. O que significa isso? Cada signo tem uma energia, né? Tem uma intensidade, tem uma característica, e isso está no céu astrológico. E então, nesse momento, esses 4 planetas, eles estão trazendo muito dessas coisas, de todos esses eventos que nós estamos vivendo. Isso tem alguma coisa a ver com nova era? Está muito meio confuso, fica horrível, mas está muito confuso. Então, na verdade, é um momento mesmo de finalizações, de mudança profunda das nossas bases. Capricórnio, né, um signo de terra, então os capricornianos que estão aí passando por suas transformações, e não só os capricornianos, mas todos nós, no nosso mapa astrológico, temos um lugar de Capricórnio, porque o mapa astrológico, ele fala sobre todas as áreas da nossa vida. Então, em algum lugar na sua vida, alguma área da sua vida, você tem o signo de Capricórnio. Então, em alguma área da sua vida, você está passando uma revolução. Em alguma área da sua vida, muitas coisas estão precisando se transformar, fechar, terminar, para começar, para chegar ao novo, para lidar com essas crenças antigas e realmente se abrir para o novo. Então, eu sinto que, por um lado, falando mundialmente, falando, né, de todos nós, isso está acontecendo, né, coletivamente. Individualmente, é isso que eu queria perguntar. E individualmente também. Então, assim, da mesma forma que está nos afetando coletivamente, também está nos afetando individualmente, exatamente em alguma área da sua vida. Seja na área da saúde, seja na área do seu emocional, seja na área da família, algum desafio bem profundo você está passando para realmente deixar o novo vir e deixar o velho ir. Né? Então é uma transformação mesmo, chegou a hora. Sabe aquela história que todo mundo fala? Sacode! Exatamente, todo mundo fala, estamos numa transformação. Não, agora é a transformação. E como que a gente está vendo isso? Por tudo que a gente está passando externamente. Então, nesse momento do coronavírus, de todo esse pedido, toda essa ressignificação, né, da nossa consciência mesmo, o que a gente está pensando, vivendo, sentindo, e isso precisa ser mudado. Sim. Isso está sendo um pedido. Isso astrologicamente a gente explica. E aí individualmente também. Incrível. É um momento assim, de introspectivo, né? Muito. E Capricórnio, na verdade. Nós, né, exatamente. Capricórnio é um signo que ele é regido por Saturno. Né? Saturno é um planeta que ele vem pedir uma maturidade, ele vem pedir uma base, uma assertividade, e é assim, Saturno é assim, vamos fazer a lição de casa. Se não fizermos a lição de casa, vamos sofrer as consequências. Isso para todos, para tudo que está acontecendo. Então, assim, é um momento de amadurecimento para todos nós. E o que é o amadurecimento? O amadurecimento é a gente poder olhar para si e considerar o outro também. Olha que lindo, né? Maravilhoso. E se está na mente, Gustavo, fala para mim, o pensamento positivo funciona? Essa é uma boa pergunta. Opa! Na verdade, o pensamento positivo ele é sempre bom, né? Se acompanhado de uma emoção positiva.
Então, vamos dizer assim que eu estou querendo ganhar mais dinheiro. E às vezes nos meus treinamentos eu passo uma frase para as pessoas ficarem mais prósperas e tudo mais. Aliás, se você quiser anotar, você que está aí no rádio, vou mandar ela agora. Olha aí! Mas preste atenção que eu vou falar depois da frase um segredo, tá? Então é o seguinte, eu me sinto tão grato, feliz e livre agora, que o dinheiro vem para mim através de múltiplas fontes, em quantidades crescentes e de forma contínua. Eu me sinto tão feliz, grato e livre agora, que o dinheiro vem para mim através de múltiplas fontes, em quantidades crescentes e de forma contínua. Então, essa frase eu criei para mim, e depois de eu ter criado essa frase, eu fui pesquisando tudo, e tem um livro que eu gosto demais, que é do Joe Dispenza, que se chama Você é o Placebo. E ele explica neurocientificamente como que a nossa mente funciona para materializar o que a gente deseja no universo. E o grande desafio é justamente a emoção. Então vamos dizer que eu estou aqui pensando que eu quero ganhar dinheiro, mas de alguma forma isso afeta uma lembrança, uma memória negativa em relação ao dinheiro, seja raiva do dinheiro, inveja, ou as pessoas dizendo que quem é rico... não entra no céu. Exato. A mamãe dizendo lá, tome cuidado, esse sapatinho não pode sujar, não pode, porque custou caro. Exato. Olha a imagem que eu tenho. É muito duro ganhar dinheiro e tudo mais, né? São várias frases, várias coisas que ficam gravadas no nosso subconsciente, nós não lembramos e o corpo lembra. Então, a emoção fica no corpo. O que eu coloquei nessa frase? Para mim, liberdade é um valor importante. Então, o que você pode fazer é lembrar o que é mais importante na sua vida, o que te deixa feliz. Então, para mim é liberdade. Então, eu coloquei gratidão, que é a abertura para já ter recebido, né? A chave de tudo é agradecer, que já recebeu. O segundo, felicidade. E o terceiro, liberdade, porque para mim liberdade é um valor muito forte. Então, você precisa colocar algo, imaginar algo que tenha uma energia positiva maior do que a sensação no seu corpo. Se ela não for maior, aquilo não vai se realizar. Você vai ficar fazendo pensamento positivo com a frase, mas não vai sentir, portanto não vai acionar o universo, você não vai conseguir acionar. E aquela pessoa que está nos ouvindo pela primeira vez, né? O que ela pode fazer para começar a mudar isto? Ela pode começar, por exemplo, a fazer essas frases, construir essas frases, pensando em algo que é muito bom para ela, para gerar essa energia positiva, e repetir essas frases antes de dormir e antes de acordar. Quando eu falo antes de dormir, antes de acordar, naquele momento que você está indo deitar e você ainda não pegou no sono, mas você já está de olho fechado. Nesse momento, a sua mente está numa frequência adequada para receber o novo programa, que é teta, frequência teta. Se você estiver com o olho aberto ainda sem sono, você vai estar em alfa ou beta, e aí você não consegue fazer esse acesso do universo. Então, conectando nesses momentos, antes de dormir e antes de acordar, naquela hora que você acordou, mas ainda não abriu o olho, está ali meio de olho fechado, meio acordado, meio dormindo, esse é o melhor momento para reprogramar. Você entra em estado de hipnose natural. E olha só, aquela pessoa, né, que fica ouvindo processos negativos, ou que dorme com o televisor ligado. Péssimo. Olha a confusão. Péssimo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Pode, claro. Que dizem também que temos que escrever, né, visualizar. Isso funciona? Então, e tudo isso que dizem faz sentido, sim, porque você aciona a sua imaginação. Então, a imaginação, ela funciona como uma projeção daquilo como já tivesse acontecido. Isso funciona contanto que a sensação seja positiva e mais forte que a negativa. Então, vamos supor, eu quero falar em público, daqui a pouco a gente vai falar do curso, né? Eu quero falar em público, mas a minha sensação de falar em público é muito negativa, mesmo eu fazendo pensamento positivo, né? Ou assim, eu tô aqui me imaginando, eu vou entrar lá no palco, eu vou falar, ou vou gravar um vídeo, eu vou conseguir, imaginando e tal. E você vai imaginando. Quando você vai imaginando e sente algo ruim, pronto, já bloqueou. Então você precisa desbloquear a sensação negativa ou sobrepor com uma sensação melhor e mais poderosa. Certo. Se isso não acontecer, a mudança não ocorre. Porque precisa haver congruência, ou seja, equilíbrio entre o que eu penso e eu sinto.
O coração é muito mais forte em energia do que o cérebro. Então, hoje os cientistas já sabem que a frequência do coração ela é muito, muito mais poderosa do que o cérebro. Por isso que só pensar, tá fraco, eu preciso aumentar a sensação. É gozado, porque, por exemplo, né, eu tenho medo, morro de medo de andar de avião. Mas eu continuo andando, mas o medo não vai embora. Mas eu tenho que andar. E continuo andando, mas continuo com medo, né? Então, o medo de avião, por exemplo, é um medo que a gente chama que está ligado às questões subconscientes. Você tem o medo de avião, ele está ligado a algum outro medo, alguns outros medos, porque você não teria medo de avião, ninguém cai de avião para ter medo de avião, né? Exatamente. Não dá. Eu quero tratar o medo de avião, daí você não estava aqui. Então, o desafio é encontrar na sua mente subconsciente quais foram as ligações de medo, de sobrevivência que você fez, em que momentos, para dessensibilizar essas emoções. Aí, quando você for ao avião, novamente, a sua mente vai tentar encontrar, e ela é muito rápida, né, 60 vezes mais rápida do que a racional, e ela vai tentar encontrar e não vai achar, porque aquela sinapse, aquele caminho da sua mente já tá mais fraco. E aí você vai conseguir voar de avião. Tem uma moça que veio também agora, faz pouco tempo, com medo de dirigir. Daí ela fez 2 sessões, ela fez uma de EFT e uma de hipnose. Tá dirigindo, comprou o carro dela. Olha aí. Né? Claro que cada um tem um tempo, não é todo mundo que resolve permissão, rápido. porque é tudo uma questão de permissão, não é mais ou menos assim, Gustavo? Exato. E a pessoa precisa querer. Sim, precisa querer muito. se permitir, né? E Gustavo, Paty também pode falar, fique à vontade, como é que essas crenças, como é que elas impactam nas nossas atitudes de hoje? Como que ela interfere, né, nas nossas decisões? Então, o ciclo da crença, para deixar mais claro, mais fácil para você, é assim, eu acredito em alguma coisa, mesmo que eu não saiba que eu acredito, porque às vezes eu tenho crenças que eu nem sei que eu tenho. Sim. E aí eu tenho um comportamento sobre aquela crença, e aquele meu comportamento me traz um resultado. Então vamos dar o exemplo do medo de falar em público, fica mais fácil, né? E já fala desse curso que eu estou fazendo, gente, mas você não sabe, e a promoção que ele fez aqui para o povo do Integrando, tá isso, tudo de bom, tá viu? demais, você se prepara aí. Então, por exemplo, se eu tenho muito medo de falar em público, eu nem vou me preparar. Meu comportamento eu nem vou me preparar, eu nem vou estudar, eu nem vou planejar minha apresentação, porque eu não vou conseguir mesmo. Olha aqui. E aí eu não treino, eu não me filmo, eu não me olho, e aí eu chego lá e vou mal. E eu falo, sabia? Não falei? Quer dizer, eu já sabia antes, né? Então eu comprovo a minha crença. A gente chama isso de profecia autorrealizável. Então toda a crença poderosa que nós temos, seja para o bem ou para o mal, nós temos comportamentos para comprovar nossa crença. Quer um exemplo? Quem está a fim de comprar um carro, por exemplo? A pessoa, no dia que ela decidiu comprar um carro, ela escolheu a cor do carro, ela só vê aquele carro na rua. É incrível. É incrível. Verdade. Ela fala, nossa, mas como tem esse carro na rua, é incrível. Não, filho, você mudou sua mente e a sua mente está programada para ver isso. Olha que interessante. Isso já Muito aconteceu com interessante. todo mundo. Exatamente. Quem não comprou o carro, o pai comprou. Agora eu só vejo o carro do pai, não é isso? Exatamente. Gente, como é forte, né? Então, pensando nisso, essas ferramentas todas, né, o EFT, a auto-hipnose, todas as ferramentas que já nós, graças a Deus, a barras, né, o reiki, todas essas são maravilhosas para transformar o nosso subconsciente. Pensando nisso, eu vou contar uma história rápida aqui. Eu estava fazendo o curso de online para ajudar as pessoas a perder o medo de gravar vídeos e falar em público, porque eu falo em público e dou treinamentos e eu sentia muita dó das pessoas. Viu? Você tá percebendo aí, né? Não é fraco, não. E eu tinha dó, pena das pessoas que estavam no curso e não conseguiam falar. Então, muitas pessoas querem fazer curso de oratória, teatro, para vencer o medo de falar em público. Não vai resolver, porque o curso de oratória e de falar em teatro, ele está mexendo com o racional. Talvez algumas pessoas consigam, por conta de repetidas vezes tentando, elas vão se assistindo e elas vão acreditar que elas podem. E aí muda a crença e aí elas conseguem mudar. Demora um pouco mais, mas conseguem. E aí, pensando nisso, eu estava lançando esse curso, uma menina me ligou e falou, Gustavo, eu queria fazer o seu curso, tal, e ela não conseguia, naquele momento, pagar o curso, que era caro. Eu falei, vou fazer o seguinte, vamos gravar sua sessão, então, de EFT para medo de falar em público? Você me deixa colocar no curso? Ela falou, deixo. Olha aí. E aí me veio uma intuição, uma sensação que teria que ser assim. Eu não sabia que ia dar ou como ia ser o atendimento. E em 36 minutos de atendimento, ela perdeu o medo. Olha isso. Então, do início, ela começou chorando, no final do atendimento, ela terminou rindo.
Então, uma das coisas que você perguntou, como a gente sabe se a gente venceu e tal? Uma das coisas é quando você imagina a situação negativa, quando você imagina e você se vê de fora assistindo um filme, como se você fosse um espectador, você já venceu o medo. Quando você imagina e você está dentro da cena, você ainda não venceu o medo. E é interessante e funciona. Quando eu levo o meu paciente, né, para constelação estrutural, a gente faz justamente esse papel. De se ver de fora. De ver-se de fora da situação. E assim, a resposta é muito rápida e muito eficaz. E Paty, conta para nós um pouquinho, né? Como é que se vende esses medos, esses traumas, essas fobias? Como que é isso? Na verdade, assim, dentro do mapa astrológico, você pode ver... Quando a gente fala de medo, a gente fala de Saturno, que é aquele planeta que eu falei que rege Capricórnio. Então, quando eu estou fazendo um mapa astrológico, é óbvio que eu vou saber ali onde que a pessoa tem mais desafios em relação às inseguranças, aos medos, em que área da vida aquilo fica mais intenso, né? Como que isso se relaciona no seu mapa inteiro. Então, assim, por isso que eu amo trabalhar com astrologia, que a astrologia ela vai mostrando mesmo todas as nossas questões, né, que a gente trouxe para superar e para a gente realmente poder se desenvolver. Então, o que eu percebo que a astrologia, na verdade, quando você fala, né, como que a gente pode vencer, né, a primeira coisa que eu sempre falo até para o meu paciente terapêutico, né, quando está ali na minha terapia, essa primeira coisa é você identificar. Quando você identifica algo que não está bom, você saber que aquilo existe, que é aquela história que o Gustavo trouxe no começo do programa, né? Saber que ele tinha dislexia era uma coisa muito importante. Não saber deixou ele perdido, né? Então, assim, deixou ele tentando fazer coisas que ele não sabia, aquela primeira lição. Então, o mapa astrológico, ele te dá a base dessa primeira lição. Então, assim, o que está ali me impedindo, né? E, ao mesmo tempo, o que tem ali de muito bom. E o mapa também, ele não é uma coisa que te condena. Então, por exemplo, eu tenho um medo, uma insegurança pessoal, e eu trago aquele aspecto dentro do meu mapa, e aquele mapa é o mapa do meu nascimento. Então, eu estou condenada a ser assim a vida inteira? Não. Não, aquilo é uma tendência, sendo uma tendência, você diz se você vive aquilo ou não, e se você está expressando e vivendo aquilo, você tem como pedir ajuda. Mas a primeira coisa de tudo é identificar, se você consegue identificar, que nem a pessoa consegue identificar que ela tem um medo de água, eu tenho medo de água, mas, e aí você vai um pouquinho mais fundo, medo de água por quê? E aí é onde o Gustavo entra com a terapia dele, né? Que aí ele tem essa terapia breve que pode realmente ajudar a pessoa a superar. Mas o mapa, ele pode ser esse grande instrumento de identificar quem você é, o que você traz, o que é fácil, o que é difícil para você, quais são mesmo os seus potenciais que estão aí adormecidos por conta dos seus traumas, por conta dos seus medos, né? Quais são os impedimentos e como que você pode trabalhar com eles. Paty, assim, quando a gente fala em astrologia, a pessoa que não entende, como eu, fica pensando, né? E a terapia? Então, você com o seu paciente, conta mais aí pra gente, qual é a terapia que você faz em maca, no seu consultório, enfim? Na verdade, como sim. Funciona? A astrologia eu uso, né, com os meus pacientes, né, muitas vezes, que eu vejo que eles estão passando por algum momento ali, eu vou lá dar uma olhada no mapa deles. Resolve ali, né? Já vejo exatamente os capricornianos voltando a eles. Eu vou lá. Eles estão ali só na revolução deles. Mas terapeuticamente, falando quando a pessoa me procura como terapeuta, o meu trabalho é para realmente ajudar a pessoa a voltar para si, né? E ela poder se resgatar, se reconectar. Essa técnica, qual seria? É dentro da astrologia? Não necessariamente. Você é uma terapeuta integrativa. Integrativa, também. Ok. Então, a astrologia, ela acaba sendo um instrumento, né? Uma ferramenta,
que eu tenho? Eu tenho várias. Opa, imagina! Eu tenho várias. Eu estudo traumas, né? Eu também estudo constelação. Então, eu sou uma estudante de 20 anos do Pathwork, que é um estudo mesmo de autotransformação. Então, isso foi a minha base. Eu sou formada, sou psicanalista, né? Além de astróloga. Então, a minha base, assim, eu não costumo, eu sou uma aquariana, então eu não sigo uma linha, né? Eu sou essa terapeuta integrativa mesmo, que integro todas as minhas ferramentas e vou tirando da caixinha a ferramenta necessária. Até porque o ser humano é único, e ele é único de uma forma tão específica que eu acredito, não sei se é verdade, mas eu acredito que a nossa unidade é tão grande que uma molécula fora do lugar, uma célula faz a diferença para o bom andamento do universo, sim, não é isso, Gustavo? Sim. Então, quando eu tenho um leque muito grande de terapia, eu consigo atender a necessidade exata. Eu vejo o ser humano em partículas único e necessário para o bom. Estou errada, Gustavo? É isso mesmo? Esse critério enorme que eu utilizo para o meu igual, está correto? Sim, está correto. Então, olha só, né? Quando você tem um terapeuta, um especialista da mente, que tem essa responsabilidade de detectar ali, né? Da onde vem, né? A minha primeira dificuldade. É aquele que vai te dar a resposta. Então, por isso, conta para nós seu telefone, seu Face, como é que eu vou te seguir, como você aí de casa entra em contato com a Paty. Na verdade, você pode me telefonar, mandar um WhatsApp, né? O meu telefone é 11 99144 7441 e também posso oferecer para aquelas pessoas que me ligarem, pelo menos para elas saberem o mapa astral delas, o básico, que é o signo, o ascendente e a lua. Olha aí. Então, se você me ligar, me procurar através do programa, eu posso te passar, que isso já vai te dar um leque bem grande, porque o signo solar é a data do seu nascimento, então as pessoas falam assim, eu sou do signo de Câncer. Aí alguém pergunta, mas sabe o seu ascendente? Mas o que é ascendente? O ascendente, na verdade, é aquilo que a gente mostra para o mundo, é aquilo como a gente interage com o mundo. Então, muitas vezes você é de um signo e você tem um outro ascendente que não tem nada a ver com o seu signo solar, e aí as pessoas, elas falam, nossa, mas você não parece canceriana. Não, porque você tem um ascendente em Áries, e Áries é uma pessoa impulsiva, uma pessoa que vai se mostrar, que vai se jogar para o mundo. Então, isso seria o seu ascendente. Então, o ascendente é quase como se fosse sua máscara social. Então, é importante você saber como que você vai se mostrar para o mundo. E a Lua, ela é ligada a o lado emocional. Você tá com a pedra da Lua. Para você, ó. Linda. Então, assim, a Lua, ela é o lado emocional. Então, como você se sente emocionalmente, como você reage emocionalmente, como você se sente nutrido emocionalmente, sua relação com a sua mãe, que é a pessoa mais importante, né, dentro do seu desenvolvimento. Então, o básico, que é o Sol, a Lua e o Ascendente, é muito importante e já te dá muita base para você se entender um pouco melhor. Então, quem me procurar, eu posso passar. Olha que bacana. Eu já vou convidar, gente, é tanta informação para a gente montar uma palestra. Vamos sentar e conversar, porque vocês têm muita coisa para contar para muita gente. E depois ofertar esse tratamento que é muito especial. Eu vou com mais uma musiquinha e já voltamos com um tema aí que é hipnose, que o Gustavo vai contar para a gente um pouquinho para desmistificar a hipnose. Vamos de musiquinha? Uhul!
Oiê, novamente vamos ter mais uns minutos preciosos aqui, né, com dois especialistas. E Gustavo, conta para mim, conta pro ouvinte sobre esse curso. Verdade. Bom, então para você que estava... Essa oportunidade. Legal. Bom, a Valéria aqui, estou vendo aqui só que a minha prima Valéria está ao vivo perguntando, pode falar um pouco sobre como devemos pensar nesse momento. Estamos em isolamento aqui, ela está em isolamento lá no sítio dela, na região de... Então, eu vou falar daqui a pouco. Você me perguntou do curso. O curso, eu lancei ele para as primeiras... Primeiro eu lancei para as 10, aí eu expandi para as primeiras 20, agora estou expandindo para as primeiras 30 pessoas que entrarem em contato. Eu envio o link do curso online, ele tem 3 horas e pouco de duração, explicando sobre a mente, como explicando o EFT, mostra esse atendimento que eu falei para vocês de 36 minutos, explica o atendimento, dá várias outras ferramentas para você perder o medo de falar em público, como você treina e tudo mais, e vai ter um canal no Telegram para você conversar comigo durante um mês para tirar dúvidas e mais coisas, etc. O valor para quem fechar agora é R$ 97,00. Tá? Então, de 297 por 97, e se eu te mando o link, você faz tudo por lá. E é muito fácil de manusear, tá muito claro, tá muito bacana, eu adquiri, tô amando e realmente indico. Legal, boa. E aí, então respondendo aqui, e se você quiser mandar um WhatsApp para saber mais também, é 11 98199 6805. 11 9189 6805, o Instagram é Gustavo Cobra, o Facebook é Gustavo Nogueira ou Gustavo Cobra, um dos dois, você vai me achar, e no YouTube você encontra vários vídeos também para eu te mostrar até as técnicas que eu utilizo lá. Gustavo Cobra, você entra e vê. E aí a minha prima perguntou sobre a questão desse momento. Eu acho que uma das coisas muito legais é você aplicar um pouquinho de EFT para acalmar o sistema, porque a gente está todo mundo em pânico, com medo.
E o medo traz cortisol, aumento do hormônio do estresse. Então, uma aplicação de 5 a 10 minutos de EFT, que é a técnica que eu falei para vocês. Faz uma demonstração. Quando a gente, eu sou acupunturista, e quando a gente fala, né, em EFT, você não imagina. Dá só uma demonstração. É muito fácil, as pessoas até, tem gente que acha ridículo, fica tocando, não sei o quê, mas é bem forte. Então você vai tocar o primeiro ponto, é o ponto do karatê, onde você bate a mão, né, assim, a parte fofinha da mão, ponto do karatê. Depois pode ir para o topo da cabeça, o segundo ponto. Em cima da sobrancelha, assim, meio do lado, em cima da sobrancelha. Do lado, bem na têmpora. Aqui. Depois, do lado do nariz, assim, bem próximo do nariz, da narina. Embaixo. Entre o nariz e o lábio superior. Entre o queixo e o lábio inferior. Perto aqui da clavícula, na parte superior, direita ou esquerda, tanto faz. Tem gente perguntando, direita ou esquerda, tanto faz. Pode fazer com as duas mãos, inclusive, se quiser. E aí, embaixo, um pouco abaixo da axila, para as mulheres, próximo do elástico aí do sutiã, é o melhor ponto para você tocar. Então, esses são os 9 pontos. Se você fizer isso durante 2, 3 minutos, você pode ir falando frases junto. Eu mesmo me sentindo com muito medo, eu mesmo me sentindo muito ansioso, ansiosa, eu me aceito profundo e completamente. E às vezes eu coloco o Ho'oponopono junto, né? Eu me aceito e me amo profundo e completamente para aumentar a eficácia. Posso falar? Posso dar uma dica também? Tô magra e saudável. Posso falar? Tô magra e saudável. Tô magra e saudável. E o tempo todo você vai, né, fazendo essas frases e tudo. Então isso ajuda. A outra coisa que eu acho super importante é aproveitar que você está em casa, você está aí sem ter muito o que fazer, provavelmente, por causa do corona ou trabalhando à distância, e fazer silêncio. Respirar, ficar quieto com você mesmo, fazer silêncio e imaginar essa energia de luz entrando em você e limpando, ficando em silêncio aí 3, 4, 5 minutos, só respirando. Vai ajudar muito também a você se reconectar com você mesmo nesse momento. Então aproveitar que já que você não pode fazer muita coisa, olhar para dentro é uma boa solução. Posso dar uma dica também, complementar? A sensação de estar alegre. A sensação de alegria, ela aumenta centenas, milhares de vezes, posso te garantir, a nossa imunidade. Sinta-se bem, alegre. Estou errada, Gustavo? Não, tá certo. A sensação de alegria reverbera não só para o seu interior, mas para o seu entorno. Sim. Um aumento tão grande da nossa conexão com o espírito da Terra. É uma força enorme. Sinta-se alegre. O que eu trago no Integrando é que pode gozar sim, ainda neste momento. Gozar a alegria de estar vivo. E aí vai a dica? Posso falar? Aqui você, Corona, aqui para você, para o bom entendedor, aqui para você, alegria, gente. Dá para acreditar, dá para ser melhor, força na vida. Vamos perceber o que tudo isso quer te mostrar. Né? Vamos perceber, será que a gente vai precisar ir tão mais fundo para dar valor ao raso? Né? Fica na pergunta, universo, isso é leve ou isso é pesado? E pegando seu gancho, acho que a gente já pode aproveitar nesse momento quantas coisas a gente já pode agradecer, que a gente esquece. Olha aí. Né? Então, de manhã, acordar e agradecer 10 coisas. Tá vivo, tá respirando, tá sendo cuidado, tem comida, tem a família, tem amigos, né? Tem várias coisas que a gente já pode agradecer. Tudo que a gente agradece, a gente atrai mais daquilo que a gente agradece. É isso mesmo. Não é isso, Paty? Isso mesmo. Eu também queria dar uma dica que vai ficar em casa, né? Que você falou de fazer silêncio. Às vezes também as pessoas ficam, mas fazer silêncio, o que é fazer silêncio, né? Ficar quietinho mesmo, é ficar uns minutos ali sem ter nada ligado. Só deixar o seu celular do lado e deixar assim tudo mesmo e ficar uns minutos ali em silêncio com você, né? E também aproveitar a oportunidade para fazer as coisas de dentro de casa. Você pode jogar um jogo com seu filho, né? Você pode ler um livro que você está adiando, que você não teve tempo, que tinha aquele almoço, tinha aquele jantar, né? Você pode fazer uma lista de coisas que você já faz muito bem,
né, que você já gosta. Pode fazer muitas coisas dentro de casa, que esse é o voltar para você. Sim. E o que você não pode é ficar somatizando tudo aquilo que você já conhece. Você já sabe, não somatiza não fique em frente da televisão absorvendo aquilo que você já absorveu. Não é isso, Gustavo? Assim, toda a emoção elevada ajuda você a mudar o seu nível de energia e a sua imunidade e o seu corpo. Então, tudo que eu puder me conectar com emoções elevadas e imaginar que eu estou enviando essas emoções elevadas para dentro de mim, para dentro do meu corpo, isso vai ajudar nesse momento. Quanto mais emoções elevadas, então, Gustavo, que são emoções elevadas? Gratidão, alegria, como a Rose falou, liberdade, tudo que me conectar com emoções bem elevadas vai me ajudar muito nesses momentos. Pode lembrar de momentos que você teve essas emoções elevadas para trazer isso de volta para o seu corpo e ajudar ele a superar essas coisas, né? E agora, nós vamos falar sobre hipnose. Gustavo também é um grande conhecedor. Então, conta para nós. Vamos lá. A hipnose é um tema que está muito em moda. Se você entrar em todas as redes sociais, você vai ver muitos hipnólogos. Inclusive está aí o Pyong Lee, está aí no Big Brother, ele é hipnólogo. E muitas pessoas têm muito medo da hipnose, porque antigamente a hipnose era muito vista como show. Então fazia as pessoas passar vergonha na frente dos outros, fazia a pessoa morder uma maçã, uma cebola achando que era uma maçã, fazia imitar cachorro, enfim, várias coisas terríveis. Gustavo, e assim, né? Só esclarecendo, sou master em hipnose também, mas para você que não conhece, como é que realmente a pessoa chega nesse processo de deixar realmente, né, a pessoa ali naquele estado tão vulnerável? Sim, então, o processo de entrar no estado de hipnose, o primeiro ponto é a pessoa querer conhecer a hipnose. Esse é o primeiro ponto. Se ela não quiser conhecer e saber o que é hipnose, quiser passar pelo processo, você não vai fazer hipnose com ela. Esse é o primeiro ponto, respeitar a vontade do outro. Acho que isso é muito importante. Então, se alguém chegar para me desafiar, para ver se hipnose funciona ou não, eu não vou fazer. Eu vou falar, você não quer fazer hipnose, você quer simplesmente provar que você está certo. Então, muito obrigado. Mas se a pessoa quiser, para tratar dela, para ela vencer o medo, vencer uma fobia, vencer algo que está muito difícil para ela vencer, porque a hipnose normalmente ela é procurada como a última chance, o último tratamento. As pessoas têm tanto medo que deixam por último. Ah, não deu nada certo, então eu vou lá fazer hipnose. Eu lembro que eu estava num curso uma vez e o dono da empresa falou, eu tentei de tudo para perder o medo de falar em público e daí eu fiz hipnose, hoje eu tenho uma empresa de treinamentos. Eu falei, nossa, que incrível, então que bom que ele foi atrás da hipnose, mas ele queria vencer o medo, ele tinha vontade de vencer o medo. Então o primeiro ponto, Rosê, é a pessoa querer vencer o medo. O segundo ponto, a hipnose passa por 3 processos, falar o que é hipnose, o que é, como funciona, quais são, tirar os medos das pessoas, né, sobre isso. E o que isso. é o processo da hipnose ali no cérebro? Ali? Como funciona no cérebro. Isso, como é que ela age? Então a hipnose, a indução hipnótica e a hipnose, ela te deixa entrar num estado onde você consegue passar o seu bloqueio racional e entrar no seu subconsciente, que é onde estão as crenças limitantes, os medos, fobias e traumas. Estão gravados no subconsciente. Muitas pessoas tentam vencer isso através do consciente. Como? Faz terapia normal, vai conversar vai falar sobre o assunto. Ajuda, mas não resolve muitas vezes. É um pouco mais profundo. Demora um pouco mais. Né? Então, se eu tiro essa defesa e consigo ir falar direto onde o programa foi instalado, fica mais fácil. A hipnose faz isso. Ela entra no subconsciente e ela ressignifica... Ela afasta a mente analítica? Ela afasta a mente analítica, põe a mente analítica de lado um pouquinho e ela consegue entrar no lugar onde a gente cria isso. Então é técnica, cientificamente provado, não é bruxaria, não é magia. Não. Pelo contrário, a nossa mente entra em estado hipnótico várias vezes durante o dia, a gente nem percebe. Às vezes eu estou parando, olhando para um lugar, olhando assim, sabe quando eu estou brisando, olhando para nada? Tá vendo? Ali eu estou num estado próximo da hipnose já. O bebê, né? O bebê do 0 ao 7, né? A criança está em estado hipnótico natural. Tá vendo nojinho? Então, esses momentos, e antes de dormir ou acordar, é o momento também que eu entro em estado de hipnótico natural. Posso fazer uma pergunta? Pode. Ela também pode curar até depressão, né?
Sim, a hipnose tem muitos casos que ela ajuda muito a curar a depressão. Óbvio, gente, a gente está falando aqui de uma terapia breve. Então, ela não exclui nenhuma outra terapia. Ela não exclui uma psicoterapia, ela não exclui uma psicanálise, ela não exclui... Elas são complementares, uma ajuda a outra sempre. Isso é importante dizer. Eu vou parar de tomar o remédio? Não, você continua tomando o remédio. Quando você melhorar e o seu médico disser que você pode parar o remédio, aí você vai poder parar de tomar o remédio. Tem que deixar isso claro, né? Se uma pessoa, então eu vou parar hoje, vou fazer... Não, calma. É um processo. E a auto-hipnose, Gustavo? Então, todo mundo pode fazer? Tem um treinamento? Então, a auto-hipnose, ela é muito legal para você fazer essas reprogramações e ela busca você fazer uma autoindução. Então, tudo que te traz um relaxamento, te deixa mais calmo, ela acaba deixando a sua mente analítica um pouco mais de lado. Então, uma das coisas que a gente faz, inclusive a Patrícia falou, né, a gente faz um curso de trauma que também é muito legal, é simplesmente você ficar sentado ou sentada e prestar atenção em um lugar do seu corpo que já está calmo. Quando você põe a atenção em um lugar do seu corpo que já está calmo, a tendência é essa calma ir para o seu corpo todo. E aí você começa a relaxar sua mente também, consciente, a mente racional, e é possível você entrar nesse estado mais relaxado. Eu uso uma música. Eu normalmente uso uma música para me ajudar em estado de auto-hipnose, para deixar mais profundo, né, para entrar no subconsciente. E você pode usar, imaginar que você está descendo uma escada, então vai contando de 5 até 1, e a cada degrau você vai relaxar mais e mais, você vai relaxar mais e mais, mais e mais. Isso vai deixando a sua mente subconsciente mais acessível, e aí você consegue entrar em contato com esses momentos, com esses traumas, com esses lugares que você sentiu o bloqueio. E você, Paty, esse seu trabalho com traumas, né? Porque tem coisa que entranha ali, né? E é muito difícil. Esse seu trabalho com traumas, você também utiliza a hipnose? Como é que você chega? Na psicanálise mesmo? É que você... Não, na verdade eu uso a psicoterapia, né, a princípio, e depois eu também uso essa técnica, né, que é a experiência somática, que é você poder realmente, o início de tudo, né, poder... Quando você fala no termo o psicossomático, né? Para quem está lá em casa, o que é isso? É uma série? Conta para ele. A experiência somática é uma técnica de tudo, na mas verdade, tem uma técnica. Ela é uma técnica. Tá. Essa técnica chama experiência somática, que em inglês é somatic experiencing, né? E é uma técnica que você, através do seu corpo, não é através da sua razão e da conversa, é uma outra técnica. Por isso que é uma outra ferramenta que eu uso, além da psicoterapia. Então, o paciente pode vir falar, porque eu tenho um trauma ou falar em público, ou eu tenho um trauma de falar o que eu penso, ou eu sou traumatizada de falar o que eu penso, toda vez que eu falava que eu pensava, eu apanhava, sei lá. E aí o Somatic Experience, que é a experiência somática, ela é uma técnica que ela vai ajudar a pessoa a entrar em contato com aquilo através do corpo, não através das memórias, porque tem gente que não lembra. Às vezes fala assim, eu tenho medo de falar, mas ela não sabe por quê. Né? Então, assim, na verdade, a gente vai na raiz através do corpo. Então, assim, o corpo vai dando, vai dando as dicas, né, do onde que está bloqueado e como, fazendo algumas vivências bem simples, bem simples. E eu tenho alguém? Oiê! Olá! Eu falo com quem? É Ana Carolina. Oi, Aninha! Como é que você tá, Ana Carolina? Posso te ajudar? Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a astrologia. Opa! Vamos lá. Eu já ouvi dizer que a partir dos 30 anos, quem passa a reger mais a gente é o ascendente. Isso procede ou não? Na verdade, essa é uma polêmica, né? Todo mundo fala sobre isso. Na verdade, o ascendente, ele está sempre ali. O ascendente, a hora que você vê o seu mapa, você tem um ascendente e ele tem uma função. Então, o ascendente é aquilo para o mundo. Então, o que acontece, que na minha experiência, que depois dos 30, eu falaria até mais, quando você está mais velho,
né, mais maduro, você expressa melhor aquilo que você quer para o mundo. Então, seu ascendente, ele acaba ficando mais evidente, né? Mas não quer dizer que o ascendente ele não tinha função nenhuma e depois de uma certa idade ele passou a ter. Ele sempre esteve ali e é uma forma de você se expressar. Então, aquilo é bem importante até para você ver como você vai se colocar no mundo. Como que é mais fácil você se expressar no mundo. Se você sabe seu ascendente, você consegue, se você sabe seu ascendente, a função dele, né? Você sabe melhor como que você se expressa com as pessoas, no seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos, né? Então, o ascendente, ele é sempre importante, a vida toda. Ele pode ser que ele fique mais evidente quando você fique um pouco mais madura. Olha, eu respondi? Entendi. Sim, claro que que bom. Ótimo. E eu não lembro se você falou, se eu perdi, mas você tem Instagram para seguir? Eu tenho. É Paty Anez. Anez? Anez, A-N-E-Z. Você é Ana Carolina? Isso. Tá ótimo. Tá, eu vou te seguir. Então, muito obrigada. Imagina. Ana Carolina, deixa eu te falar. Oi. Eu vou te dar 4 convites para ir lá no Circo Espacial da minha super amiga Marlene Querubim. Ela me disponibilizou. Para você também que fez a pergunta, a sua prima, para você que mandar uma mensagem para nós pelo Face, eu vou disponibilizar dois ingressos para o Circo Espacial, que é um super circo que está ali na Ponte João Dias. Eu também queria oferecer para a Ana Carolina, se você, não sei se você pegou meu telefone, e não sei se você já sabe o seu ascendente e a sua lua, então você passa para mim o seu horário de nascimento, seus dados e eu te falo. Ah, tá ótimo. Tá bom? Eu vou te seguir lá no Instagram e eu pego direitinho o telefone. Tá ótimo. Mãe, liga aqui no programa e fala que é você para dizer que bacana. Olha aqui, muito bom, muito esclarecedor tudo isso. Ô, Rose, Gustavo. eu gostaria só de falar rapidinho em relação à questão da hipnose, que o mais legal de tudo da hipnose, que eu sempre falo, é você conhecer o poder da sua mente. Então, o grande desafio é você conhecer o poder da sua mente. Do jeito que você criou algo negativo, você pode descriar ou criar algo novo. Isso que é o mais legal. Então, às vezes as pessoas estão preocupadas com o hipnólogo. O hipnólogo, ele só está ali para te ajudar a chegar onde você precisa chegar. Mas a força é a sua, é da sua mente. Por quê? Normalmente, esses medos, fobias, traumas e essas interpretações são imaginadas por nós. E através da hipnose a gente consegue trabalhar tudo que é imaginado. Por isso que ela é tão eficiente em algumas coisas, né? Por exemplo, o medo de avião, ele é imaginado. Você nunca caiu de avião para ter esse medo. É uma imaginação da sua mente. Então, como que você muda isso? Entrando nesses estados, acessando aonde você criou isso para poder mudar. Eu acho que isso é importante. E deixar claro que o poder da mente está na gente, na nossa mente. Todas as mentes são poderosas e todas as mentes podem fazer essa mudança, principalmente aliadas ao coração, às emoções elevadas. E é por isso que é tão importante, nesse momento delicado, a força está na gente. É pensamento positivo, né? Se precaver com tudo aquilo que a gente já sabe. E acreditar, eu sempre falo, acreditar na vida, acreditar no amor, acreditar que pode sim, pode ser mais leve e pode encontrar esses profissionais para te ajudar, para te direcionar a se permitir. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Já tem portas abertas para ver que eu sei que tem tantos outros temas, né? E vou fazer os meus agradecimentos agora para minha super parceira, que eu não falei ainda, que é a Kelly e a Keliane lá do Caicá. É um estúdio maravilhoso de beleza que fica aqui pertinho da rádio, lá na Rua da Consolação 2270. O Face é Beauty Hair. É isso mesmo. E o celular lá das meninas é o 11 96281 1812. Kelly Keilane do estúdio Caicá. Profissionais altamente qualificados para você. Vamos falar tchau para o pessoal? Vamos lá, Paty?
Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todos que nos ouviram. E deixo aqui novamente meu celular, é 11 99144 7441. Se você quer descobrir o seu ascendente, sua lua e ter uma base de astrologia, já só uma pitada para você saber e sentir o gostinho. Muito obrigada por hoje e pelo convite. Adorei. Solicita lá para seguir, né? E no Instagram, Pati Anez, A-N-E-Z. Olha tá? aí. Muito bom, obrigado você, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Sucesso para você que está ouvindo a rádio, para você que está conectado. Quero que você transforme sua mente, transforme sua vida. Também, se quiser me mandar um WhatsApp, pode me mandar no 11 981996805 e eu te mando o vídeo do EFT que está no YouTube para você ver o que é e como aplicar. Nossa, que ficou demais. Obrigada, Clarissa. Obrigada a vocês dois. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Clarissa. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E eu vou te convidar agora para estar comigo. Sabe quando? Dia 24. Sabe quem vai estar aqui? Quem? A Cris Viviane. Ela faz um trabalho muito bacana com a melhor idade. É uma pessoa que vai falar sobre a longevidade. Ela é muito bacana. Muito, muito bacana. Ela vai te contar também que você pode ser um empreendedor após os 50. Eu não cheguei lá ainda, né? Mas quando eu chegar, já sei. Quem sabe me apoiar. Eu vou agradecer imensamente o Fabiano. O Fabiano é ali, o cara do operacional, um sonoplasta que está sempre com a gente, junto com o Sérgio, né? Com a equipe da Rádio Trianon. Pessoas que fazem o programa Integrando com muito carinho, para integrar você com bons profissionais, boas informações. Eu quero te chamar também para fazer lá um contato no meu canal, que é o Integrando com Roseli Camas. Eu vou dar muitas dicas durante esta semana para você. Eu quero que você tenha muita paz, muita alegria. Um abraço enorme para o ouvinte de São Paulo, Baixada Santista. Elminha da Bahia, adoro você. Meu povo lá da Freguesia do Ó, meu filho, o pessoal da minha casa lá no Morumbi. Quanta gente bacana, né? O pessoal do meu consultório que me atende tão bem aqui no Orça 2, no Conjunto Nacional. E é isso, gente. Pessoal lá da Itália, o pessoal da Europa, do Reino Unido, um abraço para você. E o Integrando vai ficando por aí e te convidando para acreditar que pode ser melhor, pode ser leve e pode gozar a vida. Rico entra no céu, sim? Não é isso, Gustavo? Com certeza. Sem crença. É isso? É isso. Um abraço, fui. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pros amigos, pros curiosos. Não é isso? Pro meu filho e para minhas netas. Pronto, falei. Um beijo, fui. Zapa! Zapinha, que tá me dando tanta assistência. Obrigado, prima Valéria, aí, que tá assistindo também. Todo mundo. É isso. Vamos fazer a bagunça do Integrando? Integrou, gostou, gerou. Um beijo, fui. Você acompanhou aqui na Rádio Trianon, programa Integrando, com Roseli Camas, terapeuta integrativa. Trianon AM 740, São Paulo. Quando o assunto é coronavírus, informação é a melhor prevenção. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço.